jovens, os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os teus servos, e naqueles dias eles precisarão. Ponto. Olha aqui, ele já começa a dizer que o que está acontecendo ali é o derramamento do Espírito Santo, e o derramamento do Espírito Santo, ele fala assim, isso aí, ó, não é eu que estou falando, não. Aí ele começa a dizer assim, é o que acontece, é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, isso que está acontecendo, vai acontecer, que jovens, homens, mulheres, vão ser cheios do Espírito Santo e vão começar a profetizar. Então ele já começa a dizer que aquele acontecimento ali está relacionado ao profeta. Mas isso não é só o problema do impacto que ele está trazendo. Ele vai trazer o impacto agora do que vai acontecer sobre a questão dos planetas. Pode ler a sequência, por favor. E farei os céus, e sinais embaixo de sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua antes de chegar o dia, e acontecerá que aquele que tocar o nome será salvo. Varões do Pai. Opa, uma pausa. Olha como ele já está mudando o sermão. Aí agora olha, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele agora já está começando a introduzir uma mensagem mais salvífica sobre salvação, para depois disso ele introduzir um Cristo morto e ressuscitado. Então, até agora, nesse momento, ele começa a dizer, aí, homens, esses homens aqui pode ter alguma tradução que está escrito irmãos. Não tem nenhum aí, irmãos aí, não? Homens, não? Mas ele falou homens. Aí o que ele diz depois, agora? Por favor. Varões, e esta palavra. A Jesus Nazareno, varão aprovado entre vós com maravilhas que Deus por ele fez no meio de vós. Sabe, ponto. Aqui ele introduz Jesus para os seus irmãos. Aqui ele introduz Jesus e introduz Jesus como um varão aprovado, como um nazareno, como um homem aprovado por Deus, e ele ainda diz assim, com maravilhas e prodígio no meio de vós, e vocês sabem disso. E ele lança de novo para o povo, irmã Rosana. Ele lança de novo para o povo, porque ninguém nunca tinha ouvido uma mensagem como aquela. Porque ali fazia quanto tempo? Ali era João Batista, o último profeta que estava, depois o próprio Cristo. Mas quem que reuniu tantas mil pessoas para ouvir depois de Cristo? Então aquilo ali era um fenômeno que estava acontecendo ali naquele momento, que era exatamente a fundação da igreja. E eles teriam que apresentar Cristo de uma forma que eles pudessem aceitar a Cristo, e na aceitação de Cristo houvesse a primeira coisa que tem que acontecer quando alguém aceita Cristo, por mais que sejam judeus, algo chamado arrependimento. Como fazer isso? Pregando um Cristo que morreu, ressuscitou e vai buscar. Então, o que foi que Pedro falou? Pode ler a sequência, por gentileza. A este foi entregue pelo determinado conselho de Deus, tomando o picaste e mataste, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era por ela, porque ele, Davi. Ponto. Antes de você começar o 25, olha aqui para mim. Ele apresenta, deixa eu falar só para você. Ele apresenta agora um Cristo ressuscitado. Eles começam a dizer que Cristo morreu, foi ressuscitado, que ele apresenta agora o Cristo. Ele traz uma mensagem cristocêntrica por excelência. Inicia falando que aquilo não é, que eles não estão embriagados. Depois ele começa a dizer que é algo que é o profeta, que foi profetizado pelo profeta Joel. E aí ele já entra implantando um Cristo que foi morto e ressuscitou e que foi crucificado justamente. Só que aí agora ele começa a trazer, para poder chamar a atenção do pessoal, ele traz a mensagem de Davi. Ele traz Davi, que Davi e Moisés, no Antigo Testamento, eram as pessoas mais importantes. Ele agora, na pregação, ele introduz Davi.
Pode ler, por favor. Porque nele disse Davi, sem via de, porque está à minha direita, para que eu não seja. Por isso se alegrou o meu coração, e ainda a minha carne a usar, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu sangue veja a corrupção. Fizeste os caminhos com a tua face, me encherás. Pronto, segura. Depois de pregar um Cristo, depois de trazer a profecia messiânica de Davi, que o santo não veria a corrupção da morte e ficaria ali, porque ele era santo, mas que ele haveria de ressuscitar o próprio Cristo, falando de Davi, mencionando Davi. Agora, meus irmãos, ele apresenta. Agora, alguma tradução de vocês tem que ter irmãos aí. Homens e irmãos. Opa, como é que é, Brenda? Não lê tudo, não. Só quero a primeira. Como é que tá? Pronto. Mas olhem aqui para mim o que é que esse homem fez, antes de chamar eles de irmãos. Olha o que esse homem aqui fez. Agora ele contesta o que eles estavam dizendo. Eles começam, ele apresenta o que foi profetizado por Joel, ele apresenta o Messias que foi enviado por Deus, eleito por Deus, que eles sabem, porque foi um homem testado em milagres e prodígio. Aí depois ele apresenta o Cristo crucificado, ressuscitado. Aí depois ele apresenta o Cristo profetizado por Davi, fala que ele é da linhagem de Davi. E depois ele diz assim, exato, pode ler agora. Varões, irmãos. Deixa-me dizer, que ele morreu e foi sepultado, e entre vós está até hoje, sendo pois ele profeta, e sabendo Deus lhe havia juramento que de seus lombos, segundo a carne, para sentar-se o seu. Meu Deus do céu. Nesta previsão, diz da ressurreição, que a sua alma chata no ar, nem a sua carne são. Deus deu a este porque todos nós, de sorte que, exaltado pela destra, e tendo o Pai Santo, derramou isso que vós agora vedes, porque Davi não subiu, mas ele próprio disse o Senhor assente à minha direita, até que os teus cabelos pés. Saiba, com certeza, toda a casa de Israel, que há esse Jesus a quem vos caste, Deus Senhor. Pronto. Agora ele coloca Jesus como soberano. Aí faz uma coisa que eles não esperavam. Coloca Jesus como Deus. Porque aqui o único Deus para os irmãos dele, né? Aqui era o Deus de Israel. Eles não tinham conhecimento como Cristo, Filho de Deus, e como Deus, e nem tinham conhecimento do Espírito Santo como Deus, como a força de Deus, como o derramamento de Deus. Mas eles não tinham essa experiência. Então, foi tudo explicado por Pedro, assim, de uma forma sensacional. Quando coloca o Davi no meio, ainda diz assim, vocês sabem muito bem que, como Davi profetizou, o meu santo, ele ainda começa a dizer que a morte e a ressurreição de Cristo, o próprio Davi já tinha ressuscitado e que ele se assentaria no trono de Davi. Associa o próprio Cristo com toda a linhagem que nós já vimos falando, acho que hoje no carro, sobre a importância de linhagem. Até aqui ele faz uma associação na linhagem de Davi em uma pregação para mostrar a sua essência de rei, para mostrar a essência que somente vindo da linhagem de Davi poderia sentar no reino. Agora, esta mensagem, com essas qualidades, com essas exortações, tá bom? Que teve as exortações, porque falou assim, vocês sabem, vocês negaram, vocês crucificaram. Ele começa a dizer, tá? Aí, quando eles ouvem tudo aquilo, você, por gentileza, poderia me dar continuidade no versículo 37, só para mostrar o que estava acontecendo na cabeça de 3.000. Ouvindo ele isso, diário. Epa, o que significa isso, dependendo da tradução que está na sua aí? Descompungir no seu coração. Hã? Partir o coração. O que é que está aí na outra tradução? Quando ouviram essa pregação? O que é que está aí? O que é que significa? Partir o coração? Quebrantou o coração? Abriu o coração? Nós! Caiu na realidade, fomos nós!
Ah, mas também isso é um milagre que está acontecendo, nunca vimos isso. Então, ouvindo eles isto, compuseram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam, e os demais apóstolos que. Cadê? Onde eu estava, Pedro? 37. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ei, olha aqui para mim. Eles estavam acusando, dizendo que era não, dizendo que estavam bêbados, estavam não sei o quê. Olha o poder de uma mensagem cheia de Deus. O que gera avivamento, o que gera fé é a palavra pregada. Ela tem que ser pregada. Ele corrigiu, exortou, mostrou e acabou. E a palavra que gerou a fé através do poder do Espírito Santo. E eles disseram: o que faremos, irmãos? Olha aqui, está aqui, olha o que está escrito para dizer que a gente está escrito, porque esses negócios a gente marca aqui, ó, que faremos, homens irmãos, é uma pergunta, vou usar minha canetinha também aqui que não mancha, que faremos, homens irmãos, estamos perdidos, Irã, porque o mundo vai acabar, o negócio está feio, a profecia está se cumprindo e nós estamos na contramão da mão de Deus, se isso aqui é tudo Deus, e nós fazemos parte da família, estamos perdidos. Eles ficaram atônicos, aterrorizados, perplexos com aquilo que estava acontecendo, e aquela multidão de gente, era uma multidão, gente, e não era só 3 mil não, era uma multidão. Eu não vou falar para não errar em média, mas eu só sei da que está escrito. Não foi só 3 mil que tinham lá, era muito mais de 5 mil pessoas, entendeu? Era muito mais que se arrependeram, que ouviram tudo aquilo. Aí Pedro pega a palavra, agora deixa eu falar o 38 só. E disse-lhe Pedro, 38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No primeiro dia! É o que eu estava comentando com vocês aqui na introdução, gente. Que coisa tremenda o poder que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. E nesse dia aqui, nessa mensagem do 38, eles foram... Paulo, depois que prega e eles perguntam o que fazer, Paulo apresenta a Cristo como remidor, ele apresenta a Cristo como... Pedro apresenta a Cristo como remidor, Pedro apresenta a Cristo como o que batiza, Pedro apresenta a Cristo como o que justifica, Pedro apresenta a Cristo como Deus, Pedro apresenta a Cristo que é aquele que tem poder para perdoar pecados, e Pedro apresenta a Cristo como João Batista estava apresentando. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos e credes no Filho de Deus. Arrependei-vos e credes em Deus. E aqui ele diz, arrependei-vos e credes em Jesus Cristo e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e através disso recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Então, o que acontece? Aqui no 38, tá tudo bem aí? Aqui, rapaz, amém. Então, aqui no 38, ele faz, irmãos, exatamente algo sensacional, que é apresentar um Cristo que se você se arrepender, ele perdoa seus pecados. Então, e não só perdoa o pecado, depois de se arrepender, acontece aqui para mim algo tremendo, irmãos, porque aí, eu só vou ler 3 para encerrar 3 versículos, o versículo 41 que diz, e de sorte que foram, está lendo aí, né? Foram batizados os que de bom grado, Atos 2, 41. Os de bom grado, marque aí, bom grado, receberam sua palavra, naquele dia, congregaram-se quase 3 mil almas. E o que acontece? Eles foram batizados e eles permaneceram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que mantém qualquer comunidade até hoje, se quiser alguma coisa, um bom sucesso. Agora, imaginem, senhoras e senhores, para mim dar continuidade aqui à aula, obrigado pela sua participação. Eu não
conseguiria. Então, imaginem eu olhar para esse texto e ler. O meu propósito era apresentar o batismo. O batismo, foram quase 3.000 pessoas. Quem batizou essas 3.000 pessoas? Já fez essa pergunta? Lembra na leitura anterior que eu dei uma ênfase e disse assim, marque aí, Pedro mais os 11. Não foi? Então foi Pedro mais os 11 ficaram em pé. Então na hora que eles disseram, o que faremos? Credes no Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados. Então naquele dia eles batizaram todo esse povo, tudo. Como? Imagina, louco. Desculpa, gente. Imagina esse povo, 3.000 pessoas, a fila, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, a festa acontecendo. A festa de Pentecostes era a festa da cidade, aquele povo. Por isso que hoje o pessoal fala assim, não é que Pentecostes é desorganizado, é que não tem, é organizado, é que juntou uma festa com uma festa do céu na terra. E o que aconteceu? Eram 3.000 pessoas que a descida do Espírito Santo era proporcional a cada um, conforme o seu temperamento. Entendeu? Então imagina aquelas pessoas sendo batizadas e recebendo o novo de Deus. Entendeu? Nunca tinham recebido aquilo. Primeiro, então era muita gente. Uma coisa que é Luiz, não tem sem palavras, porque se eu a primeira palavra de Deus, permaneceram. E aí depois o Pedro, cheio do Espírito, ele se levanta diante dele e aí ele prega a palavra, porque ele vai citar o Joel e ele vai citar, ele vai explicar e ele vai aplicar. Ele foi assim. Esse Pedro não é o Pedro que aparece nos evangelhos, entendeu? Esse Pedro aqui não é o Pedro que diz assim, se vocês forem prender Jesus aqui, Jesus, não vá. Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas, apacenta a minha igreja. Pedro! Pablo, tu me amas. Faça teologia. Tu me amas. Esse não é mais aquele Pedro, é outro Pedro. Pode pôr isso na cabeça e na mente de cada um de vocês. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa a nível de transformação, não duvide. Para Deus, quanto pior, melhor para ser usado. Pode ter certeza, porque esse homem aqui não era brincadeira, não. Até mesmo com Jesus, ele não era fácil o comportamento dele. E agora depois ele se arrepende e vira um referencial na igreja primitiva. E se levanta com uma mensagem, irmãos, pode comparar as mensagens dele para o apóstolo Paulo no início da igreja. Ao ponto que Paulo nem apareceu aqui. Nem aparecia aqui. Tá bom? Nem vou tratar desse assunto, vou tratar depois. Mas olha essa mensagem. Olhe esta mensagem completa. Ela foi uma mensagem pregada, ela não foi uma mensagem pregada para um grupo, foi pregada para uma multidão. E ela foi pregada no mesmo dia. Pedro aproveitou tudo e foi usado por Deus de uma forma tremenda. E ali foi o início da igreja com mensagens que convencem o pecador, com mensagens de arrependimento, com mensagens de confronto, com mensagem que não tinha modinha, com uma mensagem que confrontou eles e disse: vocês assassinaram o mestre. Nós! Não! O que faremos? Arrependei-vos. Agora recebam ele como filho e único de Deus. Imagina judeus, 3.000 judeus aceitando Jesus como seu salvador. Na minha igreja a gente batiza na sede 3.000 pessoas. Assim, de 3 em 3 meses, aquela coisa. Só que acontece, vem do estado inteiro, ou de São Paulo inteiro, não vem de São Paulo, toda a capital, que é grande, todas as igrejas, tá? De todos os bairros, junta, dá. Estou falando de toda São Paulo, milhares de pessoas pregando, tá? Calma. Vocês estão querendo dizer o que é o poder de uma palavra de um homem cheio do poder de Deus, como faz a diferença na pregação? Como pregação é uma coisa que você tem que saber iniciar, tem início, tem meio e tem fim, e o propósito dela é almas, é salvação de almas. Se não mexer com quem tiver ali, é em vão você falar. Isso é o que mostra a primeira igreja. Centenas e milhares de igrejas espalhadas em todo o Grande São Paulo reúnem essas pessoas e lá são batizadas. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Uns 20 a 30 batizando, dependendo,
e dá um tempo, se cansam, reverte, aí fica, entra aqui no tanque, sai de lá, entra aqui, sai lá, sai aqui, rapidinho. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Jesus batiza com o Espírito Santo, leva para o outro, vem o outro, rápido, sabe? Para batizar 2.500, 3.000 almas. Quando dá 1h, meio-dia, dependendo, começando às 9, tá todo mundo batizado. Mas sem parar. Mas reveza quem está batizando, tá? Ninguém aguenta. É isso que eu quero dizer. Imagina os 12 só ali, irmão. Eram os 12 batizando. Meu irmão, aí haja Espírito, o Espírito Santo dava força sobrenatural. A força sobre mana. Exatamente. Isso, 250. Batize 50 para você ver. 50, irmão. Batize 50. Não, 50 não. Batize 10. Porque você pega esse peso aqui e o peso do levantar. E tem uma coisa, e nós hoje ainda fazemos um ajudando o outro. É 2, né? 2 segurando para levantar. E lá, estamos imaginando, mas, meu irmão, imagina como que era. Eu te batizo. Vem. Não, é aquela. Sei lá como que era, irmão, nem sei. Agora, que eu queria ver, eu queria. Não. Os nossos irmãos presbiterianos acreditam assim. Jogam em todo mundo. Não, eles acham isso um absurdo batizar 3.000 pessoas. Mas o quê? Mas aí que tá. Mas deixa eu lhe falar. Aí que está a diferença do Espírito Santo. Quando você coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha, você limita. Quando você tira o Espírito Santo de uma caixinha e acredita no sobrenatural, esse é o diferencial. É o diferencial do pentecostal, né, irmãos? Senão, o corpo... Não, além de não sentir, Deus te toma de uma forma que, se fosse para batizar 3.000, uma pessoa só, sanção. Olha a força sobrenatural que Deus dava a sanção. Tá bom? Na verdade, nós estávamos sozinhos. Não. Assim, porque era quase 120 em oração. Sim, mas... Como foi dado aos 12 para ser a coluna da igreja, né? Pode ser que os outros ainda não tinham aquela base toda para chamar para fazer o que eles estavam fazendo. Porque sempre teve ordem na igreja, entendeu? Sempre teve ordem, e as discussões que teve foram por causa de ordem no culto. E pode ter ordem no culto. Inclusive, começou com ordem, a nível de hierarquia, os apóstolos, 12, etc. Tudo bem? Então vamos aqui para... Só que aí esses 3.000, eles permaneceram na doutrina apostólica, na comunhão, no partir do pão e na oração. O que isso significa? Apostila, por gentileza. Página 15. Obediência é o primeiro passo, é a obediência do crente no servir a Cristo. B, simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, Romanos 6. Esse eu preciso ler, Romanos 6, por favor, 6:3. Por isso que eu já falei aqui para vocês, aqui inúmeras vezes, com muito respeito, com muito carinho, acontece no povo, olha o que eu vou falar para vocês, acontece com o povo o que é pregado no púlpito. Se o púlpito falha, para de fazer, para de falar, para de ensinar, para de acontecer. Se o púlpito para de falar de comunhão, de partir do pão, para de falar de doutrina santa, de doutrina pura, de doutrina bíblica, de ensinamento com consistência nas escrituras, o povo se corrompe, porque o povo ele perece pela falta de conhecimento. E se a liderança, os líderes, os pastores, os seus líderes não ensinam a verdade para que eles possam combater as heresias que são introduzidas no seio da igreja, a igreja, assim, ela perece. Capítulo 6, versículo 3. Eu quero irmã, lê para mim, por gentileza, aí, a partir do 2, eu queria que lesse do 2 até o 7, por favor. Do 2, Romanos 6, do 2 ao 7. Só para mim falar uma coisa, simboliza, símbolo é símbolo, simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, tá bom? Então, como nós já falamos anteriormente, quando nós somos ali batizados, quando você é batizado ali é teu sepultamento na morte. Ali morreu o velho eu, o eu que matava, que roubava, que fumava, que fazia coisa errada, aquele que não prestava, aquele morreu, não sou mais eu, morreu, simboliza isso.
Porque a partir de agora eu vou caminhar em um novo caminho, novidade de vida, cheio do Espírito, de verdade, de graça, para que as pessoas vejam em mim o que Cristo está brilhando através do meu testemunho, da minha vida, da minha fala, daquilo que eu me posiciono. Essa é a morte do velho homem. E aqui, no sepultamento, você morre. E agora você ressuscita, quando você é levantado, como a ressurreição uma nova pessoa. Não é que o batismo tem esse poder de fazer isso, tá bom, gente? Isso simboliza na morte de Cristo, que nós vamos ler agora em Romanos capítulo 6. Simboliza a ressurreição. E na ressurreição de uma nova pessoa. Ali começa um novo... Aí eu posso dizer para vocês, quantos anos você tem? Essa tua data é a partir daqui. 4 anos, 19, 25, quantos anos? 3, quantos anos você tem? 4, 11. É uma creche. Hã? 28, né? Acho que tem uns 30. Ah, Rosana não falou não? Não falei para você falar não? Quantos anos você tem, Rosana? Criancinha também? É. Então, na realidade, nós estamos novos na fé, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe bem atlética, né? Temos crianças e os anciãos. Você vê que coisa tremenda? Nós somos jovens na fé. Nós não somos mais nós. Ao ponto que eu já falei com vocês, os grandes pregadores, quando se convertiam, antes eles tinham as velhas práticas e eram conhecidos, e quando eles procuravam eles, assim, olha, vamos tomar aquela cachaçinha. Eu falei, quem? Nós! Nós quem? Eu e você. Eu? Não, eu não sou mais ele. Vamos fazer aquilo. Não, eu não sou, não, mas eu não sou mais ele. Vamos fazer aquilo, mas quem? Eu? Não, eu não sou mais ele. Não, eu não sou mais ele, não. Mas nós não fazia ali, aqui, só mudou a lei de crente? Não, isso ali era eu antes. Entendeu? Agora eu novo eu, na novidade de vida, a minha alegria, a minha paz, a minha segurança, a minha confiança está em Deus. Eu estou morto. Essa é a realidade que eu quero falar para vocês. Para o mundo. Por isso que quem morre para o mundo não sente prazer no mundo. Tá claro? Porque quem morre para o mundo, quem morre para o mundo vive para Deus. Então você não tem prazer naquilo mais. Pode observar, minha mãe fumou 35 anos da vida, sabe o que é isso? Quase 40 anos fumando. O pulmão está destruído, rapaz. Quando se converteu de uma hora para outra, minha mãe detesta cigarro. Quem é que explica isso? Quase 40 anos fumando, lá. Só que ainda toma umas lapas de copo. Só que ela toma uns copos de café ainda gigantescos, desse tamanho. Tomara que ela não esteja assistindo essa aula. Se converter é a coisa mais linda. Sabe, em relação às práticas que praticavam, que você procura médico, procura isso, procura especialista, procura alcoólicos anônimos, procura antidroga, procura isso, procura tudo isso e nada auxilia. Aí vem Jesus, você aceita Jesus, ele transforma a sua mente, renova a sua alma, renova o seu pensamento, você morre para o mundo e vive para Cristo em novidade de Cristo, e ressuscita para o mundo, para um estilo de vida que você nunca imaginou que existiria. Isso é a ressurreição do corpo material. É dos dois. É cigarro e pá. Exatamente. Eu era eu, né? Todo dia, todo instante. Você não fala meu cunhado, todo ano, todo final de ano, em festa de família, a gente fazia uns pactos na casa. Vamos parar de fumar. Hoje é o último dia que dia primeiro, naquelas viradas de virada. Só hoje, nunca mais. Hoje, nunca mais. 2010, 2020, 2000, vamos parar de fumar. Hoje a gente para de fumar, beleza? Acordar para o primeiro contato, cigarro e nem um dia? Não. Aí, Deus abençoou. Tirar esse. Meu cunhado, 47. Só Deus pode. Eu quero esse. Olha. E era assim, ó, quem não tem que usar saia. Eu não cumpri as coisas. Não conseguia honrar, né? Nossa. Então, para você ver, Irã, todos que estão aqui são exemplos de puro. Ninguém aqui nasceu no berço aqui. Todos nós tivemos todos nós hoje vivemos em novidade de vida.
Todos nós hoje vivemos vivemos na novidade de vida, vivemos para Cristo. E essa vida é uma outra vida. Por isso que não vivo mais eu, e Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo, vivo para o Filho de Deus. Aí que está a diferença se você não sentir prazer pelas coisas do mundo como se sentia. Porque o que é que um defunto sente se a gente está morto para lá? É literal. Se você está morto para lá, você não sente os mesmos prazeres. Por que você vai sentir? Não tem mais os mesmos prazeres. Sente mal. Não é, porque não é a mesma coisa. Por isso que a nossa rotina é a igreja, é onde tem Deus. Já imaginou? Que loucura quando você se converte dependendo? A pessoa fala assim, mas esse cara ficou louco agora todo dia, só quer saber de igreja, é fanático. Não, é fanático, porque o cara... imagina, futebol, festa, balada, não sei o quê, e droga, cerveja, cigarro, não sei o quê, e aquela coisa toda, e tudo, aquela vida toda de distância de Deus. Aí tem a mudança de novidade de vida, que é chamada de conversão. Conversão significa mudar de direção, mudar de rota. Aí a sociedade que está olhando fala assim, mas espera aí, mudou radical. Não é normal? Porque quando você muda até... Gente, até a forma de falar, muda. Até a forma de falar muda, então muda por completo, entendeu? Então é outra realidade. Agora, quem é que pode sentir isso? Somente quem recebe Cristo como seu Salvador. Se tiver alguém que não é crente aqui nessa aula, arrependei-vos e crede em Jesus Cristo e sede batizados. Procure uma igreja, se arrependa. Verdade. Pode ler Romanos capítulo 6, versículo de número 2, por favor. Pode. O que diremos? Permaneceremos em pecado para que, como nós, mortos, pecado, viveremos ainda. Não sabeis que todos os atos de Cristo fomos batizados à morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, e para assim como foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade, glória, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, e também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, Olha. para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto. Está morto, está justificado. Morto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Glória. Ponto. E esses versículos aqui já são uma pregação. Então, na realidade, os nossos pecados foram cravados na cruz. Então, você sabe que é muito... O cristianismo... Eu já conversei em todas as disciplinas que nós já tivemos juntos aqui. O cristianismo é a única religião do mundo, a nível de religião, que tem o poder do seu Criador dizer assim, eu morro por vocês, dou minha vida por vocês e pego o pecado de vocês, pago um cravo na cruz junto comigo, vai morrer comigo. Quem me aceitar morre também, mas também na mesma morte, na mesma ressurreição, vão ter direito também. Porque eu ressuscitei e vou dar direito para todos aqueles que acreditam em mim um dia ressuscitar também comigo. Então isso aqui é muito gracioso, porque nós tínhamos débito, estávamos achando que tínhamos vida, achávamos que tínhamos vida, na realidade estávamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente a tendência era inferno. Estávamos com débito com ele paga todo o nosso débito, deixa quite com a eternidade e com isso nos dá um saldo de justiça dentro de nós. Coloca em nós o Espírito Santo de Deus, nós acreditamos no Espírito Santo de Deus, nós temos um saldo agora, e nós agora ficamos com saldo de justiça, com saldo para pensar como Deus, agir como Deus, sentir Deus, falar, pregar. Você sabe o que é isso? É a supervalorização da humanidade que Deus criou como a sua obra máxima da criação. Aquilo que o diabo faz, o diabo desvaloriza
O homem destrói o homem. Deus simplesmente pega o homem, faz ele ser alguma coisa. Aquele que não era nada, faz ele se assentar ao lado de príncipes. Entendeu? É o que Jesus faz. Aí ainda deixa você com saldo. Quem era você? Você saiu da sua terra, por exemplo, eu saí da minha terra do Pernambuco, vim num carro em carro de não, naqueles caminhão, vim de caminhão. Vim de caminhão, não para Arara não, foi de caminhão mesmo. Vim de caminhão, de ajuda, de ajudante, né? Como é que chama? De carona. Vim de carona e um dia eu preguei, quando eu preguei para 10 mil pessoas, o Espírito Santo me veio na memória e falou assim: quem era você e aonde eu estou te levando? Uma cidade daquele tamanzinho, da cidade de Bodocó, que ninguém dava nada por você, Bodocó, que ninguém dá nada por você, que ninguém dava nada por você, e automaticamente chegou aonde você está chegando. Se não é eu na sua vida, olha o que é que eu faço com o homem. Já era para você estar morto, mas eu tenho o espírito de vida e o espírito da graça. Então, eu coloquei dentro de você, colocou dentro da gente o quê? Nos colocou a justiça de Deus. Onde você vai, você leva ela. E vai depender de cada um de nós. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Bodocó é a cidade do Três Olhos. Bodocó é a cidade do queijo. Do lado de Exu, né? Bom. A terra de Luiz Gonzaga, Lampião. Está por ali. Dando continuidade aqui. É uma simbologia da morte, como eu já expliquei, e do sepultamento e ressurreição. Antes, o Velho Testamento dominava o homem. Antes, o velho dominava o homem. E agora, a nova criatura em Cristo. Tá bom? Irmãos, isso é tão sério no mundo espiritual. Você sabe você ter algo que te domina e você tem o poder de dizer não. É muito sério. Você, por exemplo, tinha um problema, eu me lembro os problemas que eu tinha, problemas sérios. E quando você aceita Jesus, você é transformado, literalmente, você não deixa daqueles hormônios não fluírem, nem nada daquilo, mas você não é aquilo mais que é a base da tua vida, aquilo não é aquilo que norteia a tua vida. Existe algo muito mais importante. O mundo é muito grande, Deus pode te usar de uma forma muito grande, Deus quer colocar cada um de nós nas alturas, vai depender da nossa fé, do nosso querer, da nossa disposição, disponibilidade, do querer, da vontade, entendeu? Porque a primeira vez quando eu sentei numa sala como essa daqui, que vocês estão sentados, em 91, que eu comecei a estudar a primeira vez, eu me converti e já comecei a estudar. Era tudo contra, até teologia era contra, central era contra, era tudo contra, e eu ia lá, estava contra na visão até mesmo da própria igreja, que não permitia que nem todo mundo estudasse. E um novo convertido estudar era quase que um absurdo estudar teologia, por exemplo. E eu um dia decidi na vida, falei assim, eu quero pelo menos... Aí eu inventei de ler o livro do Apocalipse e acabou com a minha vida, porque cada vez que eu lia, não entendia mais, não entendia. Cada vez que eu lia, piorava. Eu falei assim, for ser um pregador que não entende nada, o que é que eu faço? Meu Deus do céu! Eu devo ter passado uns 3, 4, 5 anos lendo e orando e pedindo sabedoria a Deus, e li o Apocalipse e não entendia nada. Ou tu acha que naquela época tinha internet, tinha acesso a livro, tinha aquilo, meu irmão, era raça pura, não tinha esse negócio de tudo facinho não, como tem hoje não, e eu, Senhor Jesus Cristo, li uma vez, lia duas, lia três, lia quatro, li umas 30 vezes o livro do Apocalipse, até em oração um dia dizer, desisto disso daqui, Senhor. Que negócio difícil, é muito difícil, não consigo, como a Bíblia é difícil, mas como eu vou ser um pregador, como é que eu vou querer pregar, falar? Eu não sei falar direito. E agora eu não entendo o que vou falar? Como é que agora eu vou ser alguma coisa? É aí que entra o sobrenatural, o sobre-humano na nossa vida, gente. O sobre-humano. Eu comecei a orar, pedir a Deus e pedir sabedoria a Deus para que Ele me ajudasse a entender as Escrituras. É verdade, tem umas máquinas que é poderosa mesmo. É um avião. Um momentinho só, um momentinho. Fale. Exatamente. Isso. Volta e ressuscita. Ordem na aula, né? Ordem na aula. Vocês hoje estão com dom, né? Nós também fica muito tempo sem vir, quando vem se reúne para conversar, conversa depois. Vamos lá. Isso, olha aqui. Isso. Quando sai. Exatamente. Aqui, morre, quando levanta, nasce. É como, mas isso dá
margem de interpretação. Não é a minha na cabeça? Não, nós vamos entrar nisso. Aí não dá margem para entender que tem o poder de salvar, entendeu? O batismo. Porque tem igrejas que acham até que, por exemplo, que o pecado fica na água. Eu já falei aqui anteriormente. As pessoas se batizam e o pecado é que purifica. Aí a pessoa batiza, aí a última que for batizada, por isso não pode batizar em tanque. O que é que está acontecendo? Um avivamento aí? Não, toda dona de casa sabe o que é isso, irmão. Eu também acho. Agora, não, É isso mesmo? Ah, tá. Então vamos aqui continuar. Quem pode ser batizado?